A disciplina Solo e Geoespacialidades trata da pedologia e seus diálogos com as geociências, sendo o solo um componente síntese da paisagem. Nela são abordadas as interações solo-relevo, solo-rocha, solo-biota, solo-tempo, solo-ocupações humanas, solo-espaço geográfico e solo-ensino de geografia, questões socioambientais relacionadas às geoespacialidades do solo. Em outras palavras, segundo o professor e coordenador da disciplina Fábio Soares de Oliveira, a disciplina tira o solo do solo e o coloca em seu lugar de origem, ou onde ele realmente está, na paisagem. O que é solo? Quando essa pergunta é feita a pessoas leigas, comumente ouvimos que solo é terra ou é onde se planta. Para quem estuda ou já é formado em geografia, passou pela disciplina de pedologia, sabe que o solo é a camada superficial da Terra, formada a partir de processos de intemperismo e pedogênese, um corpo natural organizado cujo estudo é feito através de descrição e análise dos horizontes que o constituem. Um dos maiores responsáveis pela forma como os solos são estudados hoje foi o geógrafo russo Vasily Dokuchaev. Saindo um pouco da linha de estudos da pedologia, onde o estudo do solo fica limitado a como ele se forma e onde ocorre, e seguindo a linha da disciplina de solo e geoespacialidades, já parou para pensar que o solo, enquanto influência, está sendo influenciado, seja pelo ciclo entre solo e relevo, solo e material de origem, solo e biota ou solo e homem? Ou que o solo na paisagem não se limita ao substrato que serve de fundação para os centros urbanos, mas que o solo participa das próprias edificações, estando presente no cimento, a areia e até o ferro das ferragens? Por exemplo, este celular em suas mãos, seu notebook, de certa forma, possuem solo, trabalhado e transformado pelo ser humano. A vegetação utiliza o solo em sua síntese vital, mas ao mesmo tempo o transforma, e assim seguimos essa história. São formas diferentes de ver o solo e como ele participa dos fenômenos que acontecem no espaço geográfico. Isso é abordado na disciplina de solo e geoespacialidades. Mas e se nesse contexto trabalharmos também as tecnologias dos SIG na composição dessa forma diferente de olhar o solo? Neste vídeo, para além dos novos olhares sobre o solo apresentados na disciplina, traremos o diálogo com algumas tecnologias digitais utilizadas nas áreas abrangidas pela geografia e que podem acrescentar novas perspectivas à disciplina. Sabemos que as rochas são os materiais de origem dos solos. Existem diversos tipos de rocha, cada um com um tipo de formação. Porém, em determinado momento, essas rochas passam por um conjunto de processos de transformação, sendo o principal processo onde ocorre o surgimento dos solos acontecendo na superfície. Este é chamado de intemperismo. Temos o tipo físico, o químico e o biológico. De acordo com as propriedades da rocha matriz, teremos as características do solo, que podem sofrer variações devido a outros agentes, como climáticos ou biológicos. Vamos ver um pouco das técnicas de estudo do solo? Bom, pessoal, meu nome é Rebeca Canuto e eu vou estar dando continuidade na temática solos e geoespacialidades, técnicas e tecnologias. Bom, eu vou trazer para vocês algumas técnicas que nós utilizamos em campo para fazer a descrição morfológica do solo. Bom, nós sabemos, pessoal, que o solo, quando ele aflora na superfície, num ambiente diferente aonde ele foi formado, ele
ele tem possibilidade, ele sofre um conjunto de modificações químicas, físicas e biológicas que nós chamamos de intemperismo. Nós sabemos que quando o solo ele forma a partir das rochas, ele possui características que serão herdadas dessa rocha. E essas características elas influenciarão no processo intempérico porque elas variam de acordo com a sua composição química. Bom, a partir disso tudo que foi dito, nós vamos relacionar a técnica do campo em 5 perguntas. A primeira é: de qual rocha nós estamos falando, para saber o material de origem. A segunda, como é sua composição, se é mineral, se é química. A terceira, como seus minerais estão organizados, que é a textura, tamanho e etc. A quarta, ela possui fraturas, como e de que maneira, porque nós precisamos saber como que a rocha também está aflorada na superfície. E a quinta pergunta, e suas estruturas, mergulhos, dobras e falhas e etc., que são os tipos de rocha. Bom, pessoal, dando sequência, nas técnicas que nós utilizamos em campo para fazer a descrição morfológica do solo, nós vamos passar rapidamente aqui para entender como que são as camadas do solo. Nós temos as camadas superficiais e nós temos as camadas subsuperficiais. O perfil do solo, ele é uma seção vertical que, partindo da superfície, aponta-se e mostra camadas dispostas horizontalmente, como nós podemos ver na imagem, paralelas à superfície. Essas camadas são denominadas horizontes. Cada horizonte possui propriedades específicas, como textura, conteúdo de matéria orgânica e material rochoso, resultantes da pedogênese. Cada letra A, O, E, B, C e R representa um tipo de horizonte e são cada um deles que vamos descrever em campo através de 8 principais características que serão abordadas a seguir. Bom, pessoal, após a gente abordar sobre as camadas do horizonte, num corte vertical que vai da superfície até o material semelhante que deu origem ao solo, que é o perfil do solo como vimos, nós iremos agora falar da morfologia. Bom, pessoal, o estudo da aparência no solo no meio ambiente natural, essa descrição dessa aparência segundo as características físicas ao olho nu, corresponde à anatomia do solo e o conjunto de características morfológicas constitui a base fundamental para a sua identificação, que será complementada na análise de laboratório, que também nos ajuda a fazer a descrição de cada camada. Bom, as principais características observadas na descrição do perfil do solo são: a primeira, diferenciação e identificação dos horizontes da camada. A segunda, medição dos horizontes, a questão, o centímetro na superfície. A identificação da cor de cada horizonte. A quarta identificação é a descrição da textura de cada horizonte. A quinta, determinação da estrutura. A sexta, identificação da consistência de cada horizonte. A sétima, identificação da serosidade. E a oitava, identificação da transição. Está partindo da paisagem através das palavras de Bertrand, o que nos diz o seguinte: a paisagem não é a simples adição de elementos geográficos disparatados. É uma determinada porção do espaço, resultado da combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente uns sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto único e indissociável, em perpétua evolução. Quando ele nos diz que essa combinação dinâmica desses elementos físicos, biológicos e antrópicos é instável, a gente consegue entender que em situações semelhantes, em locais diferentes, nem sempre a gente vai ter o mesmo resultado. Há vários casos que fogem à regra, tanto para categorizar um tipo de relevo, quanto para categorizar um tipo de solo, e é isso. Também vou estar trazendo alguns tipos de técnicas que a gente pode usar para categorizar os tipos de relevo, trazer essa ligação entre solo, relevo e substrato, o porquê precisamos fazer esse estudo, o porquê é importante, para qual fim. Bom, gente,
sobre a importância dessa aplicação de técnicas para o estudo do relevo, das coisas que o integram, que é o solo, os substratos, todos os elementos da paisagem em si, a gente pode estar usando assim para vários fins. Assim como o relevo evolui constantemente, as técnicas de estudo dele também. Hoje em dia existem vários softwares, que os mais conhecidos são o ArcGIS e o QGIS, até os que são mais usados no IGC, o próprio Google Earth também. Eu vou estar falando mais sobre eles daqui a pouco, mas assim, a importância mesmo são para vários fins. A gente pode estar usando para formação de uma cidade, para criação de uma estrada, para o manejo ideal de recursos ambientais em zonas agrárias, zonas rurais ou até em zonas urbanas também. A gente pode estar atrelando a especulação imobiliária, a gente pode estar atrelando a catástrofes como enchentes, como deslizamentos de massa. E para isso tudo a gente pode estar aplicando o estudo do relevo, não só dele, mas também do relevo. Assim como os softwares hoje em dia, a gente nunca faz o estudo assim, como a paisagem é um conjunto de coisas, de elementos, a gente nunca estuda uma coisa só. Dentro dos softwares a gente consegue fazer a sobreposição de dados e fazer a ligação entre eles. Também a gente pode estar estudando o relevo para entender processos históricos que ocorreram no lugar de estudo. A gente pode estar estudando o relevo para entender coisas que aconteceram lá atrás, mas também a gente pode estar usando esse estudo para entender coisas que ainda vão acontecer. Por exemplo, para prevenir uma evolução de uma vossoroca, é muito importante. Existem diversos softwares que nos ajudam a compreender a relação do relevo com o solo e com todos os fatores que o integram. Dentre eles, a gente tem as funções SIG. Essas funções SIG é uma sigla que significa Sistema de Informações Geográficas, onde essas informações elas são georreferenciadas, e também a gente possui a função PDI, que é Processamento Digital de Imagens. Esse PDI, juntamente com a função SIG, faz com que a gente possa ter leituras de fotografias aéreas, a gente pode ter integração entre diferentes programas. O mesmo programa, o mesmo arquivo, na verdade, a gente pode realizar processos diferentes com o mesmo arquivo em softwares diferentes. De repente a gente pode ter facilidade ou então ser mais rápido mesmo. Assim, a escolha de software a gente mesmo vai definir para o que a gente quiser, assim, de acordo com o material que a gente tem em mão, na verdade do computador que a gente tem em mão, com o tempo que cada software vai gastar com cada processo. Enfim, vamos falar aqui de 3 softwares que são mais conhecidos, principalmente entre as pessoas que estudam no IGC, até porque é o que a gente mais tem contato lá durante as disciplinas de processamento digital, de cartografia, enfim. Os softwares que a gente vai falar aqui são o QGIS, o ArcGIS e o Google Earth. Na verdade, o QGIS, para muitos, ele é como se fosse uma versão gratuita do ArcGIS. Claro que tem diferenças de processamento entre um e outro. O QGIS, muitas vezes, para fazer o mesmo processo do ArcGIS, ele demora mais tempo, principalmente com arquivos mais pesados, que muitas vezes, como a gente faz cruzamento de dados, muitas vezes são arquivos pesados mesmo. Bom, a classificação do relevo dentro do ArcGIS ocorre através do cruzamento de informações e de atributos geográficos que são geradas em SIG e são hierarquizados através de uma árvore de decisão, usando parâmetros de altitude, de declividade, de formas da forma em plano e de perfil de encosta. Dentro do ArcGIS, a gente também tem a função de uma modelagem 3D, que está disponível na versão do 3D Analyst.
Essa versão de uma modelagem 3D, a gente tem um processamento dos dados baixados com um cruzamento de raster, que causa a sensação de proximidade com a área, não só de forma quantitativa, mas também de uma forma visual, do real, do que realmente é o local. A análise do relevo ela pode ser feita através do cálculo do índice de posição topográfica, que a gente vai colocar aqui como uma sigla IPT, que eu vou usar mais para frente, enfim. Esse IPT é um algoritmo criado por um cara chamado Waze. Ele calcula a diferença de elevação entre um pixel central e a média da elevação dos pixels em seu entorno. Esse entorno ele é definido através de um raio determinado pelo usuário. O próprio usuário define a área que ele quer calcular o relevo. E isso define a generalização da análise. O valor do IPT ele expressa a intensidade do contraste, permitindo realçar as cristas ou os picos que são substancialmente mais elevados do que suas células adjacentes. Significativamente, valores negativos de IPT sugerem que a célula está perto do fundo de um vale. E o IPT com valores próximos de zero, na verdade, pode significar tanto um plano ou uma superfície de inclinação. A inclinação das células, que é declividade, pode então ser utilizada para distinguir os dois. A análise do entorno, que é a escala de generalização, no ArcGIS ela é realizada por uma janela móvel, que pode ser circular, anelar, retangular, de várias formas, através da ferramenta que é chamada de Focal Statistics, definindo uma operação estatística definida pelo usuário. É claro que a gente tem alguns pontos de ressalva para estar aplicando esse método didático, até mesmo assim, para o professor. Qual o preparo que o professor tem durante o seu curso, a sua formação para estar empregando essa geotecnologia em sala de aula? Isso é um ponto muito importante. Nem toda universidade ou faculdade prepara o professor para isso. Às vezes a gente tem que pegar disciplinas que não estão na nossa grade curricular para a gente ter a capacidade, o preparo devido para estar fazendo isso. Também a gente tem que ter consciência da estrutura da escola, como os computadores, a ferramenta que nós temos em mãos. E também a gente tem que preparar o estudante para que aquilo não seja só mais uma coisa que ele vai fazer para passar de ano, como se diz assim. A gente precisa preparar ele com conteúdos, com experiências que antecedem essa experiência didática. Como eu falei, o Google Earth Pro ele tem uma versão gratuita muito boa, dá para ser empregado em sala de aula. A gente tem outros softwares tem um que dá para ser usado em sala de aula, que é o 3DEM. É um modelo digital também de elevação, que leva em consideração a realidade conhecida pelos alunos. Isso é muito importante porque aproxima a geomorfologia do espaço de vivência deles. E também temos vários outros softwares. Assim, a gente tem também o MicroDEM, que é um software também gratuito, mas esse software ele ganha muito porque ele tem uma facilidade operacional muito boa. Assim, tanto precisa de um computador não com qualidades assim, operacionais tão altas, configurações simples já basta para ele, e ele também tem uma didática muito boa, muito fácil, com vários tutoriais disponíveis. E é isso. Assim, como a gente tem diversas possibilidades para caracterizar um relevo como docente, cabe a gente escolher a devida geotecnologia a ser usada, assim como não só para ensinar, mas como para a gente caracterizar mesmo. Em cada circunstância a gente tem que levar em consideração todos os aspectos citados que eu informei aqui, para que a experiência seja a melhor possível.
ArcGIS, QGIS, Spring e Google Earth são exemplos de softwares GIS muito utilizados nos cursos de geografia, nos dando opções como os modelos digitais de terreno e voo 3D. Ótimos recursos para se ter uma noção da dinâmica do relevo e sua relação com o solo. Seguindo pela relação entre o solo e outros elementos, ou a relação solo-tempo, o professor Luiz Fernando de Paula nos conta um pouco sobre a pedogênese e a geocronologia, suas técnicas e tecnologias por trás dos estudos. O solo é um dos componentes do meio ambiente, dos mais importantes, sem dúvida, porque ele dá sustentação, né, à vida de uma forma geral, tanto às plantas como também aos animais, tanto nas atividades produtivas do ser humano, né, como para diversos outros usos. Além disso, ele é fonte de matérias-primas, reservatório de carbono, e é nele onde a gente produz os nossos alimentos, né? A gente constrói nossas casas, nossas estradas, além das outras necessidades que nós temos. Além disso, o solo também ele é arquivo, né, de diversos processos ambientais. Então, ele também é arquivo de diversos processos da evolução da paisagem de uma forma geral. Além de também arquivo do próprio patrimônio arqueológico, né? O solo também guarda evidências da própria transformação dos seres humanos, né, enquanto sociedades. Então, dentro dos fatores de formação dos solos, nós vamos destacar aqui o tempo. O tempo muitas vezes é colocado como um fator passivo e pode ser entendido até como um fator menor, mas não é bem uma verdade, né? A gente sabe que para que todos os processos da pedogênese ocorram, a gente precisa de tempo, né? Então, sem o tempo, nenhum processo se manifesta. E, ao mesmo tempo, né, ao longo do tempo, os diversos controladores do processo aí da pedogênese, eles se transformam. Então, o clima se transforma ao longo do tempo, as características, né, do clima. O relevo é modelado e transformado também ao longo do tempo, e com isso pode interferir, né, no processo de formação do solo. Os próprios organismos também, né? E até mesmo o material de origem, né? Vai sendo transformado ao longo do tempo pelo próprio processo pedogenético, né? Então, dependendo das condições que o processo de formação de determinado solo se inicia, né, a partir de uma certa transformação do material originário, isso vai levar a um produto final com características diferentes ou em temporalidades diferentes. Então, o mais importante, na realidade, quando a gente fala, né, da questão do tempo na pedogênese, mais importante que uma determinada idade absoluta do solo é o seu grau de maturidade, né? O grau de evolução desse solo. Então, na verdade, é o quão mais distante que ele está do material originário. Então, a gente pode dizer que um solo é jovem, mas isso não necessariamente quer dizer que ele tenha sido formado em pouco tempo. Ao mesmo tempo, um solo que é maduro, não necessariamente levou um tempo muito grande para poder ser formado. Isso depende das condições ambientais de uma maneira geral, né? Dos outros fatores de formação do solo. Então, só a título de comparação, né? Se a gente colocasse aqui num exemplo hipotético, como está aqui nesse gráfico, um material de origem, né? O mesmo material de origem colocado em condições ambientais diferentes. Então, aqui, por exemplo, no Sudeste brasileiro, no semiárido nordestino, passado o mesmo intervalo temporal, o produto, né, desse processo de intemperismo não seria o mesmo. Enquanto no Sudeste, onde a gente tem clima semiúmido, né, com bastante vegetação, bastante água, né, circulando no meio, o processo de intemperismo seria mais efetivo, né, promovendo aí a formação de um solo mais profundo e mais pobre em termos de nutrientes, né? No contexto do semiárido nordestino, nesse mesmo intervalo temporal, a gente teria um solo provavelmente jovem, porque ele seria ainda raso, mas guardaria aí características de uma alta fertilidade, justamente porque a sua transformação, né, pelo temperismo ainda é pequena, né? Esse processo não avançou muito, porque ele depende, né, dos fatores, dos outros fatores aí, principalmente nesse caso que a gente está colocando nessa comparação clima. Mas a gente tem alguns indicativos, né, desse tempo da pedogênese. E esses indicativos eles podem ser tanto indiretos como diretos. Então, para além de dizer, né, o grau de maturidade do solo de uma maneira indireta, também há formas da gente estabelecer uma certa noção de tempo, né, exata, né, tempo absoluto na formação dos solos. Então, alguns dos indicadores diretos, como eu comentei, né, no slide anterior, seria a profundidade,
Então, logicamente, quanto mais profundo o manto de intemperismo, mais tempo de pedogênese transcorreu, né? Mais tempo de intemperismo a gente tem para poder transformar esse material originário em solo, né? Além disso, solos que são diferenciados em muitos horizontes, né? Então, quando a gente observa um neossolo litólico e compara lá com um latossolo ou um outro tipo de solo com várias diferenciações em horizontes. Toda essa diferenciação demanda um tempo, né, que pode ser maior ou menor, né, dependendo das condições ambientais, mas que certamente, né, varia, né, influencia aí nesse grau de diferenciação dos solos. Outra questão é a própria constituição do solo, a constituição em termos minerais, né? Então, quando a gente olha para um solo que ainda é muito carregado de minerais primários, né, aqueles próprios do material de origem, ou mesmo minerais, né, 2 para 1, são ainda solos muito jovens, passaram por pouco processo de intemperismo. Enquanto aqueles que são mais ricos, né, em óxidos, né, óxido de ferro, de alumínio, são solos mais maduros. Quer dizer que passaram, então, por um processo mais completo de intemperismo. Para chegar nesse processo mais completo de intemperismo, por mais ótimas que sejam as condições ambientais, é necessário um tempo, né, um tempo razoavelmente longo, né, para poder fazer uma homogeneização completa, né, desse material, transformando ele num solo bastante evoluído. Então, se por um lado a gente tem um luvissolo como um solo muito jovem, porque é rico aí em minerais primários, né, por outro lado, a gente também tem os latossolos ricos, muito ricos em óxidos. Nesse caso aí, tanto os latossolos amarelos quanto os vermelhos denunciam na sua própria cor essa riqueza dos óxidos, né? No caso dos amarelos, uma abundância de guetita, no caso dos vermelhos, uma abundância de hematita. A questão que a gente pode pensar, relacionando aí tempo, né, na formação de solos, e tentando estimar aí pouco sobre a idade, né, de formação desses solos ou o seu tempo de transformação, seria o estabelecimento de algumas relações entre formas, né, que a gente encontra na paisagem e os materiais pedogenéticos que estão relacionados a elas, né? Então, por exemplo, quando a gente investiga aí superfícies, vestígios, né, de superfícies erosivas, superfícies de aplanamento, geralmente associadas a elas nós temos coberturas pedológicas que são muito antigas. Porque o próprio processo, né, de modelagem das superfícies erosivas demanda aí centenas, milhares, diversos milhões de anos, na verdade, né, para que seja um processo efetivo. Então, geralmente, junto desses remanescentes de superfícies erosivas, nós temos coberturas pedológicas muito evoluídas, né, que passaram por um processo muito efetivo de transformação do material originário, né, por isso muito maduras. E quando a gente olha em volta, né, nas áreas rejuvenescidas pelos processos erosivos, pelo contrário, solos muito jovens, né, porque imaturos de verdade, e muito jovens também em termos absolutos, né, porque a própria superfície ela foi rejuvenescida, né, ela foi exumada por processos mais recentes, né, de desnudação. Uma forma, então, de tentar aproximar, né, a uma idade absoluta desses solos, para além aí dessa questão mais genérica de maturidade do solo, de uma forma geral, é a gente tentar estabelecer algumas relações diretas, então, com a idade, né, dos materiais em que esses solos são formados. Então, nesse caso da figura, está ilustrando aí uma sequência de terraços marinhos, poderiam ser terraços fluviais, né, no contexto continental, e tem para cada um desses terraços marinhos foi obtida a idade por outros métodos, né, de datação, né, métodos de datação absoluta, aplicáveis a sedimentos, que pode ser radiocarbônico, pode ser luminescência opticamente estimulada, entre outros métodos disponíveis para obtenção de idades de sedimentos. Então, a idade do sedimento é a idade do solo? Não, né? Mas a idade do sedimento vai dar uma idade máxima para a formação daquele solo. Então, nós temos uma superfície, né, mais antiga de um determinado nível de deposição aqui marinha, né, que foi abandonada por um processo diverso, aí, pode ser soerguimento tectônico, rebaixamento do nível do mar, enfim, para a construção de um novo nível de sedimentação marinha, né? Então, quando aqueles sedimentos primeiros foram abandonados e a superfície foi estabilizada, começa um processo de pedogênese que vai ser mais antigo do que o processo de pedogênese que se estabelece nessa superfície mais jovem, né?
uma forma da gente ter uma noção de idade absoluta, né, para a formação desses diferentes materiais, desses diferentes mantos de intemperismo, né, associados a esses materiais sedimentares. Há algumas técnicas de obtenção de idades, né, absolutas que são aplicáveis ao intemperismo, né, a chamada geocronologia do intemperismo. Há outras técnicas do que essas que eu listei aqui, né? Mas talvez um pouco mais comuns na literatura não sejam essas. Para obtenção e não de idade do intemperismo, mas de materiais associados, é muito comum a luminescência opticamente estimulada, como eu falei, mas também o radiocarbono, tem aplicações diversas. Além disso, a série de urânio, a relação argônio 40, argônio 39 e também a razão urânio-tório sobre hélio. A datação radiocarbônica, ela tem um alcance temporal relativamente limitado dentro do quaternário, vai pegar aí os últimos 50, 60 mil anos, né? O carbono 14 é um isótopo de carbono que é radioativo, ou seja, ele se transforma em outro elemento, né, ao longo do tempo, ele tem uma meia-vida, né? E com isso é possível estimar, então, a idade, né, do material que tem essa fonte de carbono 14. E esses materiais são comumente acumulados, né? A acumulação orgânica é muito comum em ambientes encharcados, né? Ambientes hidromórficos. Então, associados a gleisolos, a organossolos, por exemplo. Então, uma aplicação disso seria, por exemplo, esse trabalho aqui, que trata aí do Planalto de Uberaba e que identificou diferentes perfis de intemperismo que estão relacionados a antigos níveis de formação de gleisolos. Então, antigos ambientes hidromórficos, né? Por que antigos? Hoje eles estão numa posição que não é de fundo de vale, né? Mas uma posição de meia encosta. Posições mais elevadas de onde ocorre hoje, né, os processos de hidromorfismo que levam à formação de gleisolos. Então, hoje, A, né, no nível mais baixo aqui, seria esse ponto C, né? Nesse nível mais baixo, mais próximo da rede de drenagem, há a formação de gleissolo. E esse gleissolo, pelo radiocarbono, foi datado aí pelo menos 5 mil anos antes do presente. Então, mais uma vez, não é a idade do solo especificamente, mas é a idade da matéria orgânica que se acumula nesse solo, né? Então, uma coisa está relacionada à outra, nos dá uma noção de idade desse solo. Porém, numa porção mais superior na vertente, a gente também tem matéria orgânica, além de acumulações de ferro, né? Também muito comum nos ambientes hidromórficos. Nesse perfil muito rico também em matéria orgânica, que nesse caso já deu uma idade de aproximadamente 27 mil anos, 25 mil anos. Então é possível ter uma noção de o quanto que esse material, originalmente um gleissolo, né, se transformou de 25 mil anos para cá, em termos pedogenéticos, né? É possível fazer esse tipo de análise e ter esse marco temporal como um balizador, né? Para ter uma noção aí de quão efetivo é esse processo de transformação, mesmo de um solo em outro tipo de solo, já que mudaram agora as condições ambientais, né? Para esse perfil que está aqui na meia vertente, você não tem mais as condições hidromórficas, né? Elas foram perdidas por um processo de rebaixamento do nível de base. Então, o que foi possível transformar, né, daquele gleissolo nesses últimos 27 mil anos? O radiocarbono também pode ser empregado aí para colocar no tempo, né, situar no tempo, por exemplo, diversos tipos de paleossolos. São muito comuns, né, os perfis de intemperismo em que a gente encontra horizonte A enterrado, né? Então, uma antiga superfície que foi recoberta por processo de coluvionamento, geralmente, né, por acumulações de colúvio, que soterram, então, um determinado horizonte A. Então, a gente consegue, a partir da matéria orgânica acumulada naquele horizonte, definir uma idade, a gente sabe, tem um marco temporal, né, para quando houve a transformação daquele sistema, né? Uma mudança, né, um rearranjo ali na paisagem que levou ao recobrimento daqueles solos. Também tem um marco temporal para saber, né, aquela porção mais superior do perfil, há quanto tempo que ela está sofrendo pedogênese, né? Quanto tempo que ela vem sendo transformada pelos processos de pedogênese. Outra técnica possível que envolve a série de urânio, né, do decaimento radioativo do urânio, que está relacionada também à datação de algumas precipitações de carbonato de cálcio.
as calcretes, né, que ocorrem aí em ambientes áridos, semiáridos. Então, em locais, né, com essas condições climáticas, né, que tenha como material de origem rochas carbonáticas, você tem a dissolução do carbonato e a migração desse carbonato, tanto ascendente quanto descendente, né? Isso pode acabar levando, né, essa movimentação à precipitação e acumulação absoluta desse carbonato de cálcio, formando então calcretes, né, essas concreções aí por carbonato de cálcio. Então, a partir desse método de datação da série de urânio, né, do decaimento radioativo do urânio, você consegue definir também então uma idade para a formação desse material. Então, nesse caso, é um material, né, a calcrete é formada dentro de um perfil de intemperismo, dentro de um perfil de solo. Então, nesse caso, a gente não tem mais a idade como uma idade máxima, né, mas a idade como uma idade mínima, né? Então, para que haja a formação dessa calcrete, você tinha ali em desenvolvimento um solo, né? Ou um solo mais ou menos já desenvolvido. Então, com isso, a idade da calcrete vai ser uma idade mínima para aquele perfil de intemperismo, aquele perfil de solo. Um outro exemplo de aplicação de técnica absoluta, né, de datação é a do urânio-tório sobre hélio e também a do argônio-argônio. Ambas já foram aplicadas aí na nossa região, aqui no quadrilátero ferrífero, na datação das cangas, ou plintossolos pétricos, né, que a gente encontra nos topos de serra da região, em alguns pedimentos, né, também aqui na região do quadrilátero ferrífero. Então, esses métodos de datação, eles demonstram que, na verdade, esses materiais eles são fruto de um processo muito longo de precipitação, dissolução e reprecipitação da guetita. Então, na verdade, dentro de uma canga, né, de um horizonte de canga, você tem várias gerações de guetitas. E as idades mais antigas remontam a 50 milhões de anos, 60 milhões de anos atrás, né? Então, um processo muito longo de transformação desses materiais superficiais, né, ricos em ferro, então, geralmente a partir do itabirito, ou de acumulações de depósitos, né, ricos em itabirito, que aos poucos vão se transformando por esses processos de dissolução e reprecipitação, configurando a canga aí por uma múltipla geração de guetitas. Em entrevista, o professor Fábio Soares de Oliveira responde a alguns levantamentos acerca de técnicas e tecnologias empregadas nos estudos sobre a temática da influência dos organismos vivos, incluindo o ser humano, nos processos pedogenéticos, formas diferentes de se observar o solo. A resposta para essa pergunta, ela depende necessariamente de que organismos estamos falando, né? A gente tem que lembrar que no solo residem diversos tipos de organismos e que a gente pode dividi-los, grosso modo, em os micro-organismos e a fauna do solo. Então, as técnicas para estudar esses organismos, elas vão variar muito em função de que grupos estamos falando. Se a gente está querendo estudar os micro-organismos, por exemplo, bactérias, fungos, vírus e tantos outros, a gente vai recorrer a um conjunto de técnicas que vai envolver necessariamente aí o uso de instrumentos como microscópios, ensaios laboratoriais para induzir o crescimento desses organismos em ambientes controlados, como placas de in vitro, como as colônias de bactérias, né, as hifas de fungos. E se a gente está querendo estudar organismos maiores, como formigas, cupins, aí as técnicas já são outras, né? Alguns com experimentos também em laboratórios e outros com técnicas que vão vir de áreas como ecologia, onde a gente vai tentar observar como esses organismos são constituídos, né? A própria estrutura, a classificação desses organismos biológica deles. O que a gente tem que lembrar é o seguinte: quando o nosso interesse é pelo estudo do organismo, a gente tem uma área chamada biologia do solo, né, que se ocupa de estudá-los. Então, a ênfase é o organismo.
E são essas áreas que desenvolvem as principais técnicas que a gente tem. Se a gente está querendo estudar os organismos, mas com a perspectiva de entender o papel deles na pedogênese, aí a gente já tem que entender como é o funcionamento desse organismo no ambiente do solo. E para isso a gente precisa da ecologia do solo, entender, né, o comportamento daquele organismo, das comunidades formadas por eles, né, dentro daquele sistema. Então, são duas coisas distintas. A gente tem que definir se a ênfase é no organismo ou no papel que ele exerce na pedogênese, né? Nesse caso, no segundo caso, né, que é que nós, na pedologia, geralmente utilizamos mais, a gente tem que recorrer aos estudos, às técnicas da ecologia, né? E aí são várias. Algumas muito modernas, eu vou citar um exemplo, para não ser, né, bastante longo, seria a metagenômica. É uma bastante utilizada na atualidade, que é uma técnica onde a gente consegue fazer um sequenciamento do DNA para saber que tipos de organismos estiveram em contato naquele ambiente. Então, eu vou dar um exemplo para você. A gente consegue, dependendo do sequenciamento que se faz, saber toda a comunidade de organismos que está ou esteve presente ali a partir da identificação do DNA, né? Isso é muito interessante, porque você consegue classificar esses organismos, né, quanto ao gênero, quanto à espécie que está presente, e com base na ecologia deles, entender o funcionamento, perceber como ele participa dos processos pedogenéticos. Um exemplo bom seria com os fungos, né? Muitos fungos, eles têm uma ação muito intensa na zona de rizosfera, que é em torno das raízes. Então, aquela região é uma região de uma participação intensa desses fungos nos processos de absorção e desorção de elementos químicos para as plantas, por exemplo. Outra coisa que eles fazem é participar do intemperismo dos minerais, né? A gente tem um intemperismo químico e físico condicionado por agentes biológicos. Então, a gente está tratando desses organismos, né? E eu estou falando dessa fauna do solo, como uma perspectiva de pensar, né, quais são eles. Além de todos esses que eu falei, tem a vegetação. A vegetação é um organismo, né, um conjunto de organismos fundamentais. E as técnicas para a gente estudar a participação da vegetação, aí já vão vir também da botânica, da ecologia vegetal. Então, o raciocínio vai ser o mesmo. Se eu quero entender o funcionamento daquele organismo, eu preciso entender o comportamento dele para entender como ele participa da pedogênese, né? Então, na perspectiva biogeográfica, como que uma floresta induz a pedogênese diferentemente de um campo rupestre, né? Então, a participação na fragmentação, as técnicas que você possa usar como os ensaios de laboratório para poder tentar ver qual é o papel de uma raiz na fragmentação de uma rocha, na quebra mecânica. Quais são qual é a capacidade de absorção de nutrientes daquelas espécies, ou daquela fisionomia, quando eu estou falando, né, de um conjunto aí, biogeográfico específico. Então, para a gente pensar em técnicas, não dá para a gente falar que existe uma só, porque a gente tem que dar essa resposta de quais organismos eu estou falando. Em linhas gerais, a resposta é: as técnicas, elas vão vir dessas ciências que conversam com a pedologia. Ecologia, botânica, fisiologia vegetal, microbiologia, né? E é por isso que a primeira pergunta que tem que se responder é: quais organismos a gente está querendo avaliar o papel deles? É mais ou menos por aí. Isso é possível sim, mas está baseado muito em modelos quantitativos que estão ancorados no comportamento desses organismos. Então, de maneira a emendar com a primeira questão, o que a gente tem que pensar é: qual é a participação desse organismo? Eu vou usar um como exemplo, né? Os cupins. Então, qual que é a participação dos cupins na pedogênese? O que os cupins fazem, né? Uma das principais ações dos cupins é fazer a translocação de materiais, né? Então, eles circulam daquele ambiente, constroem suas galerias
e transportam materiais com uma granulometria seletiva, em função aí da capacidade de transporte desse organismo, né? Isso, algumas espécies de cupins, não são todas, né? Mas principalmente as espécies de cupins macrotérmitas que vivem nos solos, esses térmitas de solo, quanto que eles transportam? Então, existem maneiras de você tentar quantificar isso, né? E estabelecer, com base numa colônia que tem um determinado tamanho, qual que é a capacidade de transportar material que aquele organismo faz. Então, nesse exemplo, dá para a gente entender como que funciona isso. É mais ou menos assim. Primeiro, você precisa entender o comportamento do organismo, como eu tinha dito, né? E como que esse comportamento, interagindo com os solos, executa ali uma ação que tem reflexo na pedogênese. No caso dos cupins, o fato de transportarem materiais de um lado para o outro, né? E os cupins não fazem só isso, eles também constroem estruturas como os microagregados, através da sua saliva, do revolvimento de materiais. Eles constroem poros por onde circula ar, por onde circula água. Eu vou entender qual que é o papel daquele organismo. Aí eu tento entender, quantificar, qual que é o volume de material, por exemplo, que o cupim consegue transportar. E com base na compreensão do tamanho da colônia, né, eu consigo entender que volume total é esse. Se eu souber também a temporalidade dessa ação, quanto tempo um cupim leva para poder transportar o material, né, eu consigo dimensionar qual é o volume de solo ao longo do tempo que um cupim consegue construir, né? Então, quando eles vão lá nas partes mais baixas, pegam os materiais mais finos e transportam para as partes mais altas, eu consigo gerar modelos que quantificam como é a participação desse organismo em específico na formação desse solo, né? Para tudo isso, eu tenho que entender todo esse conjunto entre como que ele participa, mas também qual que é a grandeza dessa participação, né? Porque, obviamente, isso está baseado em quantificações que estão dentro de modelos, elas não são exatas, né? Se eu usar um exemplo com fungo, quanto de um mineral, qual que é a dinâmica de exudação de uma solução por parte de um determinado tipo de fungo, que pode ser a solução que vai temperizar quimicamente o mineral. Quanto o fungo exuda? Então, eu vou fazer experimentos para saber quanto de solução, ao longo de um tempo, esse fungo exuda, né? E aí, eu vou conseguir quantificar se eu tiver uma ocupação por fungos ao longo de tanto tempo em determinado substrato, qual vai ser, então, a participação desse fungo, né, no intemperismo desses minerais. Então, tudo depende dos organismos que estamos falando, da vegetação, o que é uma floresta, o que é vamos usar como exemplos, né? O que é a Mata Atlântica agindo sobre os solos, o que é o cerrado, o que é um campo rupestre ferruginoso, um campo rupestre quartzítico. Então, existem, sim, possibilidades da gente tentar quantificar, mas obviamente que a taxa de pedogênese produzida pelo organismo nunca é a taxa de um organismo só. É sempre do conjunto de organismos que está ali. Quando eu tento quantificar, geralmente eu consigo quantificar a participação daquele organismo. E não é uma tarefa simples, tá? Eu estou falando como uma possibilidade aqui, mas ela é cheia de variáveis que a gente precisa entender. No final das contas, se você me perguntasse assim, é fácil a gente quantificar a participação dos organismos no conjunto na produção do solo? Isso é muito difícil, né? Então, eu te diria que é mais fácil quantificar as espécies, a participação das espécies, mas dos organismos como um todo. Agora, se um organismo já exerce tanta importância assim, já faz tanta coisa como os cupins, imagina todos eles juntos, né? Então, essa é a resposta que eu tenho, que me vem à cabeça. A primeira questão é, será que os organismos realmente não estão presentes, já que o organismo responsável pela formação é o humano?
né? Então, a primeira pergunta é essa. A gente geralmente dissocia e tira o humano do grupo do organismos. Isso é uma ação comum, né? A gente não pensar na atividade humana como parte, né, desse fator chamado organismos. De toda maneira, fazendo esse movimento, né, talvez até para dar um destacamento, porque a atividade humana ela tem um papel diferente realmente, né, dos micro-organismos, da fauna do solo e da vegetação, o tecnossolo ele tem que ser visto como um solo que é produzido pelas atividades, né, antrópicas, num contexto temporal moderno. Então, se a gente está falando das atividades humanas de um passado que nos remete à arqueologia, aí a gente já estaria falando de antropossolos, né, arqueológicos. O tecnossolo seria um antropossolo, mas, vamos dizer, do contexto da modernidade, né? E que tem um debate, porque, para além dessa questão dos organismos, o debate gira em torno se aquilo ali sofreu pedogênese suficiente para que seja chamado de solo. Porque muitas vezes ele, por algumas pessoas, é interpretado como um depósito de sedimento. O que eu entendo é o seguinte: quando a gente coloca a atividade humana como um fator de formação do solo, o simples fato daquele depósito ter sido formado porque a atividade humana induziu ou executou aquilo, já é suficiente para chamar ele de solo. Até porque, muitas vezes, essa ideia de que não temos organismos no tecnossolo é falsa, porque imediatamente após a sua formação, aí lembrando que os organismos são muitos tipos, a gente já começa a colonização biológica. Então, às vezes, eu não estou vendo vegetação, mas eu já tenho micro-organismos, né? Então, a gente tem sempre que pensar qual que é a nossa escala de observação e do que a gente está falando, né? Para falar assim, não existem organismos no tecnossolo. Na verdade, talvez não exista a vegetação, né? Nesse caso. Em outros lugares, tecnossolos um pouco mais antigos, de um contexto um pouco mais histórico aí, eles já estão ocupados por vegetação. Então, é um limiar muito tênue que causa essa confusão, né? Da gente pensar assim, eu construí um aterro sanitário, eu já posso chamar aquilo de solo? Ou eu chamo aquilo de depósito tecnogênico, né? Executou-se uma atividade e essa atividade levou ao um assoreamento em que a composição daqueles sedimentos incluía materiais não presentes na natureza sem atividade humana, como, por exemplo, plástico, papel, ligas metálicas. Isso daí faz parte da composição daquele material. Isso é suficiente para dizer que ele já é um solo, né? Se fosse num rio, pela deposição de um rio, eu não teria problema nenhum de falar que era um neossolo flúvico, né? Por que eu tenho problema de dizer que ele não é um tipo de tecnossolo, né? Se na composição dele já existem materiais que estão ali só por causa da atividade humana. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A dificuldade normalmente que nós temos, na minha opinião, de enxergar o tecnossolo como solo, enxergamos ele como sedimento, é porque a gente não consegue colocar a ação humana como um fator de formação. Se a gente está criando material de origem, então a gente já está contribuindo para a formação daquele solo. A gente fica pensando que o material de origem tem elementos que remetem ao humano, mas que precisa ter a pedogênese que é natural para que ele vire um solo, né? Normalmente é assim que a gente pensa. Mas pensa comigo, a composição do material já tem um fator humano envolvido, né? Se não fosse atividade humana, não teria o plástico ali, não teria o vidro, né? Então, de outra maneira, essa é a ideia. Então, qual que é o movimento para responder essa pergunta? Primeira coisa, a gente tem que passar a se perguntar o que a gente entende por solo e o que a gente entende por fatores de formação do solo. Se a gente considerar
ir por um caminho em que o solo é um produto natural que não inclui atividade humana, aí realmente eu não vou considerar o tecnossolo que não teve ocupação biológica, que não teve formação de horizontes, eu não vou considerar o solo, vou considerar aquilo um pacote de sedimento. Agora, se eu caminho no sentido de perceber que só pelo fato daquilo estar presente ali tem relação com a atividade humana, isso já justifica a participação do fator de formação, né? Então, a gente já tem um solo, né, de imediato. E os organismos que vivem nele, como eu disse para você, isso vai variar muito do estágio evolutivo daquele tecnossolo. Eu te digo que muito rapidamente os organismos começam a colonizar, independente do material estar ali ou não, nem que sejam os micro-organismos, né? Então, se basta ter organismos para a gente chamar de solo, então é muito rápido. Agora, se eu quero enxergar um horizonte construído por esses micro-organismos, aí já é outra história, tá? Então, assim, essa questão, ela, de certa maneira, ela vai depender muito, a resposta dela vai depender muito do que você entende por solo e de como você coloca a atividade humana como um fator de formação. Seria mais ou menos por aí. Para mim, a gente já tem a atividade humana e, em específico, essa espécie, né, o Homo sapiens, como um fator de formação. E se a gente não fica satisfeito com o tecnossolo, então vamos recorrer aos arqueoantrossolos, né, ou aos solos arqueológicos, em que atividades humanas no passado interferiram não só na composição dos materiais de origem do solo, mas como em diversas dinâmicas que afetaram a pedogênese. Então, para mim, a gente tem a atividade humana como um fator muito claro, né? E esses solos antrópicos produzidos, eles já são tanto do ponto de vista indireto, ou seja, a atividade humana, desde que nós nos organizamos socialmente, aí, começamos a viver em grupo, a domesticar animais, a dominar o fogo e outras técnicas, né, que nos levaram à formação das sociedades humanas, né, e dessas estruturas sociais organizadas aí dessa espécie, a gente já começou a produzir solos. Então, a gente já começou a afetar processos que afetam, que interferem na pedogênese, a erosão, o temperismo, até o momento em que nós começamos, e aí veio esse debate novamente, a produzir diretamente os solos. Então, as terras pretas arqueológicas, os solos sob sambaquis, né? Tudo isso já mostra uma participação nossa de longa data na produção desses solos. Se a gente considerar, existem depósitos, né, em sítios arqueológicos de 12 mil anos, ou muito menos que isso, 2.000, que já passaram, né, por todos os critérios necessários para a gente dizer que aquilo ali sofreu pedogênese. Isso torna inegável a participação do Homo sapiens na produção de solos, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma. Para mim, nós já não é tarde, ao contrário, a gente precisa amadurecer essa discussão, como você mesmo falou, levantar esse debate para entender essa questão da escala temporal, né? Como é que o humano entra como fator de formação do solo e ele se relaciona com os demais? Ele produz materiais de origem, ele acelera no tempo alguns processos, ele muda o clima e isso pode estar afetando, né? Enfim. Mas, independente disso, né, é um debate para uma conversa longa, para mim, não há dúvida nenhuma que nós, humanos, produzimos solos já. Pelos olhares da disciplina de solo e espacialidades, podemos perceber que o solo não é estático, ele não está à parte no espaço. Ele participa da paisagem e é um elemento dinâmico, e está participando ativamente na paisagem e em constante interação com os demais elementos.